Boa noite, pessoal. Vou esperar ali porque a gente está recebendo os novos participantes. Vamos fechar os nossos olhos, serenar os nossos corações e rogar a presença de Deus, de Jesus, da espiritualidade amiga nessa noite. Que nós possamos ser abençoados, nossa família, nossos amigos, aqueles que a gente ainda não conhece e os que mais precisam da misericórdia de Deus. Que a bondade dele se estenda sobre todos nós, em cada canto, e que a gente possa sair um pouquinho melhor, mais calmo e mais disposto a ver a vida com os melhores olhos possíveis, para fazer dessa a melhor oportunidade que a gente tem para melhorar. Que assim seja. Oi, gente! Depois de algumas semanas, voltei. A gente está no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos. E o chefinho terminou na semana passada de falar sobre as causas anteriores das aflições. Então, hoje é o item 11. E o título é Esquecimento do Passado. Então, eu vou ler primeiro e aí depois a gente conversa sobre. Diz assim: é em vão que se aponta o esquecimento como um obstáculo ao aproveitamento da experiência das existências anteriores. Se Deus considerou conveniente lançar um véu sobre o passado, é que isso deve ser útil. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente, ou então exaltar o nosso orgulho, e por isso mesmo dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. De qualquer maneira, traria perturbações inevitáveis às relações sociais. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu, e se encontra em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se nelas reconhecesse as mesmas que havia odiado, talvez o ódio reaparecesse. De qualquer modo, ficaria humilhado perante aquelas pessoas que tivesse ofendido. Deus nos deu para melhorarmos justamente o que necessitamos, e nos é suficiente a voz da consciência e as tendências instintivas, e nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao renascer aquilo que adquiriu. Ele nasce exatamente como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. E suas más tendências atuais indicam o que lhe resta corrigir em si mesmo. É por isso que ele deve concentrar toda a sua atenção, pois daquilo que foi completamente corrigido já não restam sinais. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência, que o adverte do bem e do mal, e lhe dá força de resistir às más tentações. De resto, esse esquecimento só existe durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, o espírito reencontra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção momentânea, como a que temos na própria vida terrena, durante o sono, e que não nos impede de lembrar no outro dia o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Da mesma maneira, não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde, pois a experiência prova que é encarnado, durante o sono, ele goza de certa liberdade e tem consciência de seus atos anteriores. Então ele sabe por que sofre, e que sofre justamente. A lembrança só se apaga durante a vida exterior de relação. A falta de uma lembrança precisa, que poderia ser-lhe penosa e prejudicial às suas relações sociais, permite-lhes aurir novas forças nesses momentos de emancipação da alma, se ele souber aproveitá-las. Bom, essa é a leitura. Como eu disse, o título é Esquecimento do Passado, e ela trata de um assunto muito específico no meio do espiritismo, certo? O espiritismo
diferente de algumas outras religiões, é uma doutrina reencarnacionista. O que significa? Que a gente acredita em várias existências aqui na Terra. Que eu vou viver essa vida, vou morrer, vou voltar para o plano espiritual e vou voltar e viver outra, num outro corpo, de uma forma diferente. A gente acredita nisso, que a gente faz isso várias vezes com um propósito de se melhorar e de aprender, de estreitar laços e etc. Então ela é uma doutrina reencarnacionista. Ou seja, pra gente, todos nós aqui já tivemos várias vidas. E aí sempre tem uma pergunta que é muito boa, que a gente sempre escuta, que é: então por que eu não lembro? Se eu tive várias, por que a gente não lembra? Não seria mais fácil se a gente lembrasse? Não seria mais proveitoso se a gente lembrasse? Pô, se eu lembro o que eu já fiz de errado, eu não vou fazer errado de novo. Não é óbvio? E aí eu queria contar pra vocês uma coisa. Não é óbvio. Não é assim que funciona. E aí, eu poderia dar um monte de motivos, mas eu escolhi trazer um motivo da vida mesmo. Eu sou formada em psicologia. Por uma loucura aí, uma coisa que aconteceu na minha vida, eu me formei. E existe uma coisa muito interessante que é muito comum na área da psicologia, que é a gente estudar um trauma. Uma pessoa que passa por uma situação traumática, certo? Aí eu vou dar um exemplo para vocês de um trauma bem pequenininho, uma coisa assim que parece simples. Uma pessoa que vai no mercado. Ela não está se sentindo muito bem. Ela vai no mercado. No mercado ela passa mal. Dependendo de como for o passar mal dela no mercado, de como as pessoas que estão ao redor vão reagir, de como ela vai reagir, se ela estiver sozinha ou não, se alguém rir dela ou não, se ninguém prestar um auxílio, essa pessoa pode, pelo resto da vida dela aqui na Terra, nunca mais pisar no mercado. A gente não está falando de relação, a gente não está falando de coisas extremamente profundas, como, por exemplo, um abuso ou uma violência. Eu estou trazendo para vocês uma pessoa que passa mal no mercado. E isso é suficiente para que talvez ela nunca mais volte. A gente lida com isso. Então eu vou trazer a pergunta de novo. Qual de fato seria a utilidade de lembrar de um outro momento, de uma outra existência? Sendo que na maioria das vezes a gente não dá conta, não está dando conta de lidar com o que acontece nessa. Ele traz, né? Olha, Deus fez com um propósito. Com efeito, a lembrança do passado traria inconvenientes muito graves. Em certos casos, poderia humilhar-nos estranhamente. Vamos dar um exemplo. Eu ouvi falar, assim, minha mãe me conta, que o amor de mãe é uma coisa surreal. Imagina uma mãe lembrando que ela foi responsável por acabar com a vida do filho na última vida. Tudo bem, mesmo que ela não tenha matado, e se ela acaba com qualquer chance de felicidade que essa pessoa tinha? E se ela fez essa pessoa sofrer o máximo que ela conseguiu? Imagina para uma mãe olhar para essa criatura que ela ama agora e lembrar: na última, eu fiz de tudo para te machucar. No mínimo, estranhamento você vai sentir. Agora, imagina essa pessoa lembrando de situação de exposição, de situação que talvez ela defendeu algo que hoje ela acha que é um absurdo. Imagina uma pessoa que hoje é uma pessoa ativa nas causas, por exemplo, do preconceito. Lembrar que antes ela era um senhor de escravos. Aí ela traz outro exemplo. Ou então, em certos casos, poderia exaltar o nosso orgulho. Imagina aprender sobre humildade, lembrando que você foi ou muito famoso, ou um rei, ou um grande filósofo, ou um grande cientista, ou um grande músico, ou uma pessoa que foi muito admirada. Imagina você olhar hoje e falar assim: eu vou me calar para ouvir esses réis mortais que estão falando aqui. Imagina. Ou então ele dá um outro exemplo. Dificultar o exercício do nosso livre-arbítrio. Esse aqui eu pensei num exemplo engraçado. Vamos lá. Imagina um padre numa outra vida.
uma vida profunda, que realmente acredita no propósito, por exemplo, do celibato. Propósito da vida na igreja, que não estou dizendo que é certo ou errado, não. A gente tem todo um motivo e existe um propósito. Imagina esse padre que viveu lá essa vida, vindo aqui agora, tentando que lutar contra isso, com todo esse conhecimento que ele tinha, com toda essa verdade que ele tinha numa outra vida, e falar assim, agora eu preciso aprender a casar e ter filho. Dá um trabalho. Vocês percebem que dá um trabalho? Isso que a gente está falando só de coisas que a gente lembra. Agora imagina você lembrar que a pessoa que está do seu lado, o que ela fez com você. Ah, meu filho me matou, mas eu amo muito ele. Tudo bem, você ama muito ele, tá pronto para perdoar, beleza. E se quem te matou foi uma pessoa que você não ama tanto assim? E se quem te matou foi a sua mãe com quem você já não dá certo? A chance de você tentar mais um pouco vai diminuindo assim, ó. E se quem te matou foi uma pessoa que você já odeia? Que você já declara abertamente, eu odeio. A chance da coisa piorar é gigantesca. Então eu queria trazer, porque geralmente a gente traz essa pergunta mascarada nesse, não seria mais fácil? Não teria utilidade? Mas, gente, na maioria das vezes, não. Não seria mais fácil. E não teria utilidade. Eu vou contar pra vocês por quê. Porque vai falar assim, você tá dando exemplo de coisa ruim. A gente precisa entender que a gente tá ascendendo. Saindo de um lugar pior pra ir pra um lugar melhor. A opção é ou para ou melhora. Não dá pra voltar pra trás. Então, se você nesse momento não parou, eu tenho a notícia de novo pra te dar. Sua vida agora é a melhor que você já teve desde o momento da sua criação. Ou a que você menos sofreu, ou a que você menos fez alguém sofrer. A melhor. Então, o que quer que você tenha para lembrar é pior do que o que você está passando agora. E a gente não dá conta do que a gente passa nessa vida. A gente já não dá conta das nossas relações nessa vida. Das nossas lembranças da infância nessa vida. Elas já trazem todo um negócio que movimenta e você fala, acabou. Resto dos meus 80 anos de terapia, mesmo assim o treino vai. Mesmo assim vai trancando, vai com dificuldade. Mas tá, Ludmila, então eu nunca vou lembrar? Não, você vai. Porque existe propósito também em lembrar. Da mesma forma que aqui, uma situação traumática que uma pessoa vive, quando ela vai trabalhar isso, o terapeuta ele vai abordar essa situação de uma forma diferente, com cuidado, à medida que a pessoa dá conta de lidar com a situação, o espírito ele vai se lembrar, principalmente quando ele volta para o plano espiritual, aqui encarnado não é muito comum, mas ele vai se lembrar aos poucos, à medida que for fazendo sentido e que ele consegue lidar com as coisas que ele fez. E num futuro muito distante ainda de nós, a gente vai se lembrar integralmente de todas elas. Quando não passarem de memórias. Porque nesse momento seria sofrimento, seria empecilho, seria dificuldade. Quando for só memória e a gente olhar para trás e falar, foi aprendizado, aí a gente já vai lembrar de tudo com muita tranquilidade, é todo um processo. Ah, Ludmila, mas eu ainda acho que se eu lembrasse de umas coisas específicas assim, ia facilitar. E você pode estar certo. Mas talvez não seja o seu caso. Porque quem precisa lembrar, lembra. A gente tem relatos de crianças que com 5, 4 anos relatam essas vidas. Relatam essas memórias claramente. Ou então pessoas que sonham, ou pessoas que têm uma nítida certeza de como foi que aconteceu, um vislumbre assim, ou mais ou menos claro do que foi. E de fato, existem pessoas que lembram. Por quê? Porque para elas é útil lembrar. Para elas existe aprendizado em lembrar. Existe alguma coisa que você fala assim, ótimo, eu entendo agora que isso acontece aqui, por causa daquela experiência, e se eu não soubesse dessa experiência, talvez eu não saberia como trabalhar aqui agora. Nesse caso, aí sim a gente tem uma lembrança, a gente tem uma reminiscência do passado. Do contrário, acredita, é mais problema do que solução.
Ah, Ludmila, então eu vou ter que encarar a esmo, né? Vou ter que nadar no escuro para sempre, desbravando esse vasto universo todas as vezes. Não. A gente é curioso, mas a gente é muito pouco atento. O espírito, ele sai de um lugar para chegar no outro. O que você já resolveu deixou de ser um problema para você. Certo? Se você já resolveu suas questões de preconceito, isso aí, ó, essa pauta nem passa na sua vida. Se falei, não. Óbvio que não tem, porque não tem mesmo, nem parou pra pensar, não tem. Agora, se você não resolveu, pode ter certeza que a tendência do espírito é repetir. E pra gente tentar não repetir, lá no plano espiritual a gente falou, fiz isso naquela vida, nessa vida que eu acabei de sair. Vou tentar melhorar, vou estudar, vou voltar. A prova vai vir de novo. E dessa vez eu vou passar. É isso que a gente fala. Aí você vem. Aí você esquece. Esquece da outra vida. Esquece do combinado que você fez. Mas a prova vem do mesmo jeito. Então, se você tem dificuldades recorrentes na sua vida, em que você fala, eu sou orgulhoso, tá aí a sua tendência. Já dá pra você imaginar o que foi que aconteceu na outra. Se você anda na rua e você fala, que vontade de bater, que vontade de matar, aí tá te contando das suas tendências de outra vida. O espírito, ele traz tudo que ele já viveu. Ainda que ele não traga a lembrança, ele traz o movimento de agir daquela forma. Então, ao invés de a gente se preocupar em saber o que foi e ficar sonhando, viajando, não sei que palavra vocês querem usar, no que é que vai ser, a gente precisa aprender a prestar atenção no que está acontecendo agora. Porque agora conta do passado e agora muda o nosso futuro. Se a situação de dificuldade está acontecendo agora, aproveita ela agora. Se a relação com a família está difícil agora, tenta melhorar ela agora. Se a relação com a procrastinação, a ansiedade, a depressão, algum vício, se tudo isso está acontecendo agora, aproveita a chance de tentar melhorar agora. Vai resolver tudo? Possivelmente não. Mas talvez na próxima, quando você esquecer dessa, seja mais fácil. E quando você se lembrar, talvez a gente até tenha uma gratidão consigo mesmo de falar, valeu por ter mudado, hein? Obrigado por ter tentado. Agora a gente consegue seguir com mais facilidade. E aí ainda existe uma coisa maravilhosa, que fala que Deus, que a gente não precisa ir tão mal assim, tão descabidamente, né? A gente só precisa aprender a se ouvir mais, prestar mais atenção na gente. Que Deus deixou escrito em nós, na nossa consciência, qual que é o caminho certo, qual que é o rumo certo. Então, para além disso, às vezes numa situação de dificuldade, parar e perceber como você se sente perante a situação, de falar assim, é certo ou é errado. Porque geralmente a gente sabe, lá no fundinho a gente sabe. Quer tretar, mas tem um jeito bom, tem um jeito diferente. Você pode falar uma coisa para uma pessoa de 5 jeitos diferentes. Você sabe que tem um melhor. Às vezes é bom parar e ouvir que aquele é o melhor. Porque se você escolhe um dos outros 5, ou dos outros 4, né, sem ser o melhor, talvez você só está repetindo de novo. Porque você está repetindo há centenas, ou milhares, ou milhões de anos. Fez sentido? Então é isso. Acho que era isso. É por isso que a gente não lembra, tá, pessoal? Mas não se preocupe. Às vezes no sonho a gente lembra. Quando você morrer, voltar para o plano espiritual, vai voltando aos poucos, à medida que for útil, você lembrar e você conseguir lidar. E no futuro, bem longínquo, você vai ter plena lembrança de tudo que você fez, seja bom ou ruim. Ok? É isso. Alguma coisa a acrescentar? Alguém? Eu quero. Ai, por favor, chefinho. Pode dar. O assunto é tão importante, né? E o zelo de Deus com esse assunto é tão grande, que quando a gente lê o nosso lar, a gente vê isso quando a gente vê o caso da Dona Laura. A Dona Laura é uma senhora que está há muitos anos no nosso lar trabalhando, já se desenvolveu imensamente e está em vias de reencarnar.
ela é mãe de Lises, que é um companheiro de André Luiz, né? Recolhe o André Luiz ao seu lado por algum momento. E o que é interessante é que, quando ela relata da própria vida, no plano espiritual, ela teve uma abertura de somente 300 anos da sua história passada. Ela não acessou além de 300 anos, porque ela diz, eu não aguentaria, eu não teria capacidade de administrar as enormidades que aconteceram além desses 300 anos. Então é tão importante, tão relevante, que mesmo no plano espiritual, o acesso não é completo. Uhum. Ele é gradativo e na medida em que o espírito tem condição de administrar as situações, né, que ele provocou. Então, eu queria fazer esse acréscimo. Eu acho que tem um livro, inclusive, que tem essa história de dois espíritos que sentiam que tinham estagnado, assim, tinham parado, sabe? Eles não conseguiam mais avançar, estavam no plano espiritual também. E aí eles lembravam de duas existências anteriores. E eles sentiram que não conseguiam, que eles queriam mudar o trabalho, e o pessoal falou assim, olha, ainda não é por aí, mas tudo bem, lembra de mais uma. Acabou. Ninguém nunca mais pediu, ninguém achou que estava faltando trabalho, que não tinha mais nada a ser trabalhado, porque é muito profundo. A gente encara todos os dias, né? Eu acho que às vezes a gente não tem dimensão mesmo do que é uma história, do que é uma situação, uma relação acontecendo, até aqui na Terra. Assim, a gente não tem. Uma coisa que acontece com um amigo, com um familiar, lá por 2 minutos, é uma fala ruim, a gente já tem uma mobilização muito grande. Então a gente não tem dimensão do que é de fato as atrocidades que a gente já fez. E a gente precisa entender que a gente já fez, que a gente já viveu, porque a gente já passou por ali. E às vezes a gente acha que está pronto, e por curiosidade quer lembrar, e o negócio desencadeia um negócio que não devia. E aí a gente se vê mais despreparado ainda, e mais incapaz ainda de avançar. Porque às vezes um trauma muito bem estabelecido, né, uma situação dessa estabelecida, é isso, você se vê incapaz de seguir adiante. Então o efeito é contrário, não é benéfico, ele é só te para, te estagna. E você fala, e agora, o que eu faço? Agora você chora, né? Espera o negócio desenvolvendo pra gente continuar avançando. Obrigada, chefinho. Mais alguém? Então é isso, vamos fazer a oração. Temos a sopa essa semana, tá bom, pessoal? Amanhã é dia de picar verdura. Que horas é? 7h30 em diante. 7h30 em diante, um ótimo momento para espairecer, ter boas conversas. Até as 10h30. 7h30 às 10h30. 7h30 às 10h30, vem aqui, tem uma conversa legal, num lugar muito bom. E no sábado tem a sopa. A partir de que horas? Mesmo horário. Gente, é muito bom, todo mundo devia vir. Sério, muito bom. Não acha, Eliane? Muito bom. Minha mãe, quando a minha mãe participava, me acordava às 5 horas da manhã, eu lembro direitinho, mas eu era desse tamanho aqui, ó. Cresci aqui entregando a sopa. Mentira, tocando terror com as crianças, era isso que eu fazia. Tá bom. Mas é ótimo também, tá? É ótimo. Se quiser vir tocar o terror, pode ser também. Vamos fechar os nossos olhos e agradecer a oportunidade da vida, do aprendizado, da noite, do centrinho que nos acolhe, cuida de nós, que nos ajuda nessa vida que às vezes é tão cheia de dificuldades, de sofrimento e de dor. Que a nossa noite seja abençoada, que o passe seja abençoado, a conversa seja abençoada e que a espiritualidade possa acompanhar cada um de nós, os encarnados e os desencarnados, para que a gente se sinta amparado e amado no processo da vida. Que assim seja. Amém.